Bem-vindo ao Love Energy, o nosso canal de estudos sobre Batsy. Hoje vamos falar sobre os 10 deuses ou 10 espíritos. Sejam todos bem-vindos. Olá, hoje então vamos falar sobre os 10 espíritos ou 10 deuses. Nomes estes que são traduções de vocábulos chineses, mas que não têm qualquer relação com divindade, religiosidade ou algum espiritismo. Estes vocábulos eles representam as energias Yin e Yang, como essas energias interagem com a gente e como elas nos ajudam a interpretar talentos, desafios, como a gente nos guia com a interação com essas energias. Então aqui nós temos esse site, eu vou mostrar para vocês aonde estão os 10 espíritos. A gente pode ver aqui em cima, depois que a gente faz a pesquisa, ó, em cima do tronco celestial, existem alguns nomes aqui. E quando a gente desce um pouco mais o site, nesse especificamente para os 10 anos de sorte, aqui existem outra gama de nomes. Estes nomes estão em inglês, mas eu vou traduzir para vocês e explicar para vocês como que cada um desses nomes interage com a nossa energia e o que eles significam. Aqui temos o ciclo gerador, do mestre do dia, é um metal yang. E então a gente tem, né, a água gerando a madeira, mas existe uma outra forma da gente enxergar isso, uma outra nomenclatura, que é o input da água é a madeira, o input da madeira é o fogo, o input do fogo é a terra, o input da terra é o metal, o input do metal é a água. Então aqui a gente tem o ciclo controlador, e a gente já viu, né? Só repassando, a madeira controla a terra, a gente tem o elemento que controla e o elemento que é controlado. E a gente pode falar, a madeira controla a terra, ou a gente pode falar, a terra é controlada pela madeira, a água é controlada pela terra, ou a terra controla a água controla o fogo controla o metal controla a madeira. Mas quando a gente está fazendo a análise de um gráfico Batsy, a gente não costuma dizer o elemento que está controlando aquele outro elemento. A gente substitui essa expressão pelo nome de um dos 10 espíritos. Então, a análise dos 10 espíritos é justamente a análise da interação entre essas forças e a relação dessas forças com o mestre do dia. Então, a gente tem aqui um exemplo mais prático, que vai ser uma forma melhor visual para a gente poder elucidar e explicar como que funciona a interação entre as energias Yin, Yang e o mestre do dia. No caso aqui, o primeiro exemplo é a polaridade oposta Yin com o mestre do dia, que é o metal Yang. E o primeiro relacionamento, que é a própria energia do mestre do dia, são dois metais, um Yin e outro Yang. A gente chama esse de companheiro, porque o metal Yang, que é o mestre do dia, ele vai estar relacionando-se com essa energia Yin, e essa energia Yin vai dar mais força ainda para o metal. Então, o nome dela é companheiro. A gente viu no ciclo gerador que o metal gera água. Então, a água é um produto do metal. Esse relacionamento metal-água, quando o mestre do dia é um metal, Yang, e a água é Yin, vai ter o nome de filho. Eu coloquei abaixo aqui algumas características exemplificativas do que estes são os 10 espíritos, né? O que eles podem trazer de benefício para o mestre do dia. Um outro relacionamento é quando o mestre do dia Yang encontra a madeira Yin, esse nome chama riqueza direta. Isso está vinculado ao trabalho, ao esforço. O que o mestre do dia faz diretamente
para receber esses seus ganhos, né? Aqui a gente tem um oficial direto, lembrando do ciclo controlador, o fogo controla o metal. Então a gente tem esse nome oficial direto que representa esse controle, que pode ser uma lei ou leis, pode ser um chefe, né, uma autoridade reconhecida é um chefe, pode ser os próprios filhos, dependendo de como os filhos e os pais se relacionam, os filhos podem ser uma autoridade que controlam os pais, ou, né? E a gente tem o metal com a terra, o nome desse relacionamento é recurso direto. A gente lembra do ciclo gerador, a terra né, gera o metal, então aqui pode ser uma mãe, aqui pode ser o estudo de uma pessoa que ela se formou, isso dá para essa pessoa um conhecimento, e através desse conhecimento ela vai ter o recurso dela. Então aqui eu dei o exemplo de, são 5 nomes que representam 5 espíritos e o que eles representam. Agora vamos ver como o mestre do dia, no metal yang, se relaciona com energias da mesma polaridade, no caso yang. Então, quando o mestre do dia se relaciona com um outro metal yang, há uma competição, há uma rivalidade, porque essas energias elas vão se repelir. Quando é a mesma energia do mestre do dia com a mesma polaridade, metal com metal e yang com yang, são energias que vão se repelir. Quando o mestre do dia, metal e yang, se relaciona com a água, yang, a gente dá o nome deste espírito de rebelde. Quando o mestre do dia se relaciona, mestre do dia metal e yang se relaciona com a madeira yang, a gente dá o nome de riqueza indireta. No fogo, oficial desafiante. Lembre sempre dos ciclos gerador e controlador, o fogo controlando o metal. No exemplo anterior do Yin poderia ser um chefe, uma autoridade, uma lei, mas aqui ele tem esse desafio ou esse controle que o mestre do dia vai enfrentar. Ele pode estar vivendo um momento de pressão muito forte, ou que exige uma coragem, ou o mestre do dia está agindo de uma forma muito impulsiva. E a terra, como recurso indireto, a terra yang, a terra gerando o metal, ela continua nutrindo, mas nutre de uma forma diferente. Percebam que as energias yin e yang, elas interagem, elas não são inimigas, elas interagem com a gente de uma forma diferente. Às vezes ela é interna, às vezes ela é externa. Às vezes ela é fisicamente externa, como uma mãe ou como um filho, às vezes ela é interna, como uma inspiração, como uma conexão, como uma espiritualidade, nesse sentido. Aqui eu fiz uma lista para vocês, só para vocês terem, né, uma tabela com o nome em inglês, qual que é a tradução, literal, o nome que eu adaptei, nem sempre eu usei o nome da tradução literal em inglês, e o que ele representa, né, em muito poucas palavras, o que ele representa, o que ele pode representar. Eu vou deixar isso para download, caso vocês tenham interesse, vocês podem fazer o download no link. Trago aqui o gráfico do Elon Musk
para a gente poder ver com mais clareza e prática como que funcionam esses 10 espíritos. A primeira coisa que a gente identifica aqui é o mestre do dia, que é a madeira Yang. E a gente observa os troncos celestial, os ramos terrestres, os ramos escondidos. A gente pode perguntar, será que esse gráfico está balanceado? Né? Ele tem ali duas terras, duas madeiras, dois metais, um fogo, uma água. Nos ramos escondidos também temos madeira, temos água. Então, pode ser que aparentemente a madeira vai prevalecer, mas a gente vai entender melhor todos esses relacionamentos e como essas forças interagem com o mestre do dia. A gente começa observando o pilar do ano e a gente vê que tem um metal Yin ali. E a gente lembra que o metal, pelo ciclo gerador, controlador, controla a madeira. Mas é uma polaridade Yin com uma polaridade Yang. Então a gente chama este de um metal controlar a madeira de oficial direto, que é uma energia que vai buscar disciplinar o mestre do dia. Mas essa disciplina, por ela estar no ano e o mestre do dia no dia, ela está um pouco distante. Essa disciplina ela vai vir através de uma influência de alguma instituição ou de alguma reputação, algo ligado à esfera social. Não é uma disciplina rígida ou próxima, como se fosse um chefe ou como se fosse um filho até. A gente tem também no pilar do ano a água, que é uma água em polaridade diferente do mestre do dia, e essa polaridade diferente traz como recurso indireto, que pode representar uma sabedoria, pode representar ganhos financeiros não convencionais, como aplicações ou apostas, mas ela, por ela estar distante, ela não representa o dia a dia de um recurso para o Elon Musk. É um recurso indireto, um pouco mais distante. No pilar do mês, a gente tem a madeira Yang, que é a mesma madeira do mestre do dia. São polaridades iguais. Os iguais se repelem. Então, a gente tem este relacionamento, como eu denominei como adversário. Ele pode trazer algum conflito entre pessoas próximas que estão ali em um determinado momento para ajudar o Elon Musk, mas eles vão criar um conflito, uma competição. Eles vão querer que a ideia deles prevaleça sobre a ideia do Elon Musk, por exemplo. E o Elon Musk não vai aceitar. Então, uma energia que inicialmente vai dar um suporte, mas ela pode criar um conflito. E a gente tem também ali o fogo com a mesma polaridade do mestre do dia. A gente sabe que pelo ciclo gerador o fogo vai tentar drenar toda a energia da madeira. Mas como a gente tem duas madeiras ali, esse fogo talvez não seja suficiente para drenar toda essa madeira, o que torna o mestre do dia uma pessoa impaciente ou impulsiva, porque ele tem muita energia e o fogo não consegue drenar essa energia positivamente. No pilar do dia, a gente tem um metal Yang. Este metal Yang vai funcionar como um oficial desafiante, e aí é realmente uma autoridade próxima. Ele vai representar essa autoridade que vai tentar testar, impor pressão para o Elon Musk, mas ele também pode incitar um crescimento, né? Uma superação. Então, esse oficial desafiante,
ele não é uma barreira intransponível, ele pode ser visto ou deve ser visto como aquilo a ser transposto. E isso não é só relacionado com a questão externa, isso pode ser conflitos internos, pessoais, familiares dele, né, com família, com conflitos internos dele. A questão do pilar da hora, a gente tem a terra Yang, e é interessante que a terra Yang, ela está tanto no celestial como no terrestre. E a madeira controla a terra. Então a gente tem o espírito riqueza indireta, que está presente duas vezes ali. E aí a gente tem a pergunta: essa madeira vai controlar essa riqueza indireta de forma eficiente? Se a madeira tiver com grande força, em excesso, tiver forte, ela consegue. Mas se ela não tiver, ou em momentos que essa madeira não tiver fortemente nutrida, vai haver oscilação na gestão de recursos, desequilíbrio na gestão de recursos, oscilação financeira, oscilação de poder, vai haver má administração. Este é o produto, né, de, que é fruto do mestre do dia, né? O pilar hora é o produto do mestre do dia, mas em desequilíbrio, no caso do Elon Musk, pode acontecer esse tipo de consequência. Estou representando aqui o mesmo gráfico, mas agora de forma diferente, para ficar mais didático. O mestre do dia representado, a madeira um pouquinho maior, aparentemente ela possui uma força maior, mas essa força ela pode variar de acordo com o próprio dia, com o mês, com o ano. E mas é uma força bem marcante. A energia Yang é uma energia bem marcante nesse gráfico. Isso demonstra uma pessoa com uma expressão ativa, muito forte, muito impulso para realizar, mas este impulso pode se transformar em exagero, porque se a madeira tiver em excesso, o fogo não consegue conter, então ele vai causar impulsividade. Ele tem um controle pelo metal, mas esse controle, como a gente viu, ele está no ano, é um controle um pouco distante, que pode não ter tanta força necessária para retirar os excessos desta madeira. Mas no geral é um gráfico muito forte, muito bom. E o que acontece quando este gráfico do Elon Musk encontra o ano de 2025? Então a gente tem um ano de 2025 com a madeira Yin e o fogo Yin. E o que esses dois elementos trazem de mudança para este gráfico? Então a entrada da madeira Yin, ela ativa o espírito do adversário, que representa pessoas semelhantes a ele, mas com perspectivas diferentes, que podem competir diretamente por um espaço, ou pode competir para ter mais autoridade, ou podem competir para ter mais influência. E isso pode se manifestar em diversas áreas, dentre sócios, conflitos ideológicos, figuras que estão perto do Elon Musk, mas que se assemelham a ele, mas que pode haver esse conflito. E o fogo vai drenar a madeira, que é a energia vital do mestre do dia. Com isso, a capacidade dele de gerar recursos, ela pode ficar prejudicada, porque ele pode não ter a energia vital suficiente para poder mover o ciclo do que ele precisa mover para gerar os recursos que ele precisa gerar. Ele pode estar drenado
ele pode se sentir reativo, ele pode se sentir com muitas escolhas para fazer e se perdido nessas escolhas, porque ele não tem a energia suficiente para poder estar com o equilíbrio na hora da tomada de decisão. Então, o ano de 2025 ele vai exigir uma precaução maior na hora de tomar decisão, e ele vai precisar conter mais a impulsividade. O mestre do dia é o centro de nosso mapa, é a referência da qual todas as outras energias ganham sentido. Os 10 espíritos são expressões dessas energias que estão em constante movimento. Entender nesse mapa, ele não nos limita, ele nos orienta, e quanto mais entendemos essas relações, mais livres nos tornamos para agir com sabedoria. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Muito obrigado.